Oi, pessoal! Professora Samara, mais uma aula de Matemática E. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo 3, tá? A parte 3 da disciplina de Matemática E. Então, a análise combinatória é a parte 3, que contém o princípio fundamental de contagem, fatorial, arranjo, combinação, relação de Stiefel, permutação e permutação com repetição. Na aula de hoje, nós vamos ver a parte do princípio fundamental da contagem e do fatorial. Então, o que é o princípio fundamental da contagem? Ele é utilizado para encontrar o número de possibilidades para um dado evento, constituído de N etapas. O que seriam isso? A gente já vai ver, calma aí. Para isso, as etapas devem ser sucessivas e independentes. Sucessivas, uma após a outra. Primeiro uma, depois a outra, depois a outra. Ou seja, elas não acontecem todas ao mesmo tempo, ok? E independentes significa que a escolha que eu tive em uma dessas etapas não vai interferir a escolha que eu vou ter na outra etapa. Também, esse princípio fundamental da contagem ele é chamado de princípio multiplicativo, nós já vamos ver por quê. E ele consiste na multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades. Então, para a gente ver mais sobre esse princípio fundamental da contagem, vamos resolver um exemplo. Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 4 blusas, 3 calças e 2 sapatos. Quantas combinações Ana pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato? Pessoal, aqui um sapato é o par, ok? Então, considerando 2 sapatos, são 2 pares, né? Mas, para fins de exercício, a gente considera o diferente, tá? Então, são 2 pares diferentes. Ok? No total, se for pensar, são 4 sapatos, 4 pés de sapatos. Mas nós estamos pensando em pares que são diferentes, ok? Então, vamos pensar. Com uma blusa, ela tem opção de 3 calças e 2 sapatos, tá? Então, como ali no nosso exemplo aqui que chamou, ó, blusa, a blusa 1, né? Calça 1, calça 2, calça 3. Aqui, deixa eu pegar o apontador a laser, isso. Ó. Então, para uma blusa, tem três opções de calça, certo? Ó, calça 1, calça 2 e calça 3. E ainda para cada calça, tem 2 opções de sapatos. Claro, vamos considerar que a Ana colocou aqui todas essas opções que combinam entre si as cores, né? Para ficar mais bonitinho, porque vai que coloca um sapato que não combina com a calça vice-versa, ou a blusa. Nossa, imagina, blusa florida e calça florida, não ia dar certo. Tá. Enfim, gostos. Então, para cada blusa, dado que tem 3 opções de calças e 2 opções de sapatos, então, ó, esse aqui que se chama, pessoal, esse tipo de configuração se chama do método da árvore. Por quê? Porque você vai abrindo galhos para cada uma das opções. Então, uma blusa, 3 opções de calça. Para cada calça, 2 opções de sapato. Então, para cada blusa, a Ana vai ter 6 opções de looks. Sério? Certo? Então, são 6 combinações para cada blusa. Mas quantas blusas ela tem? 4. Então, se eu fizer o mesmo esquema para blusa 2, para blusa 3 e para blusa 4, certo? Eu vou obter o total de combinações. Como? Só somando. Então, são 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui e 6 aqui. Então, o que a gente tira disso? Tá? 6 mais 6 mais 6 mais 6 igual a 24. Então, se você parar para pensar, o total de combinações nada mais vai ser do que multiplicar cada uma das opções. Tipo, quantas blusas eu tenho, por quantas calças eu tenho e por quantos calçados eu tenho. Afinal, aqui, ó, para cada blusa, 6 opções. E isso vai se repetir para as outras 3. Então, essas 6 opções de uma blusa vezes as 4 blusas, 24. Então, como eu falei antes, o princípio multiplicativo também é chamado. Por quê? Porque nada mais é do que multiplicar as opções. Quantas blusas eu tenho? 4 blusas. Quantas calças eu tenho? 3 calças. Quantos sapatos eu tenho? 2 sapatos. Então, 4 vezes 3 vezes 2 é igual a 24. Então, com essas opções de blusas, calças e sapatos, a Ana pode formar 24 combinações. Princípio fundamental da contagem, certo? Agora, um exemplo um pouquinho mais elaborado. Então, vamos lá. Considere a placa de automóvel formada por 3 letras seguidas de 4 algarismos, como, por exemplo, AAD3356. Tá? Aí a letra A,
Quantas placas diferentes podem ser formadas com as letras A, B, C, D e com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Então, eu coloquei aqui a placa só para a gente entender melhor como funciona, certo? Ó, são 3 letras e 4 algarismos. O exercício nos deu 4 letras e 5 algarismos. Mas perceba, ele não falou nada se eu posso repetir essas letras ou não. Que nem aqui eu tenho AA repetido e 3, 3 repetido. O exercício não falou nada se eu preciso repetir, se faz mal repetir ou não. Então, eu considero que pode repetir. Então, quantas letras eu vou ter para colocar aqui nessa primeira opção? Nessa primeira posição, eu vou ter 4 opções de letras. O A, o B, o C e o D. Ah, e na segunda, a mesma coisa, porque eu posso repetir, tá? O exercício não falou nada que eu não podia, então eu posso repetir. E, novamente, na terceira posição de letra, eu vou ter também 4 opções. Agora, para os algarismos. Então, aqui eu vou ter a opção de 5 algarismos. Só um pouquinho que meu gato tá na minha água. Dá licença, meu amor. Essa água é minha. Isso, a sua tá ali. Tá pra cá. Tá? Então, aqui nessa posição, novamente, 5 algarismos. E assim nas outras duas posições, porque eu posso repetir os algarismos, ok? Então, para eu saber quantas opções eu vou ter, vai ser 4 vezes 4 vezes 4, vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que nada mais é 4 ao cubo, vezes 5 elevado na quarta. Tem 4 5 aqui e 3 4 aqui, ok? Fazendo as continhas, resulta em 40.000 opções de placas de automóveis. Então, percebam, só com essas 4 opções de letras e 5 opções de algarismos, a gente consegue ter 40.000 opções diferentes de placas, certo? Aí, agora a letra B vai dizer, ó, quantas placas diferentes podem ser formadas sem repetir nem letra, nem algarismo. Então, antes a gente podia ter, que nem ali no exemplo, AA, D, 3, 3, 5, 6. Agora não. Agora não pode repetir. Então, novamente, eu montei aqui nossas posições, né? Aqui as letras, aqui os algarismos. Então, se eu tenho 4 letras, usei uma letra na primeira posição. Na primeira posição, eu posso escolher ainda entre as 4, certo? Escolhi uma. Então, para a segunda posição, eu não vou mais ter 4 opções de letras, porque eu já tirei, já usei uma na primeira e eu não posso repetir. Então, na segunda posição de letra, eu vou ter só 3 letras. Ok, usei uma na segunda posição. Então, na terceira posição, só vão sobrar 2 letras que eu vou poder utilizar, certo? Que lembrando, não pode repetir aqui. Então, a gente segue esse mesmo raciocínio para os algarismos. Na primeira posição, quantas opções de algarismos eu tenho? Eu tenho 5 opções de algarismos, porque nenhum foi usado ainda. Beleza. Só que aqui nessa primeira posição, eu usei um algarismo. Opa! Então, na segunda posição, eu não tenho mais 5 opções de algarismos. Eu só tenho 4, porque eu já usei um. Qual? Não sei. Não faz diferença aqui, certo? Qual que eu usei? Querendo ou não, eu vou ter uma opção a menos na próxima posição. Então, aqui eu vou ter 4. Ah, usei um algarismo aqui. Então, aqui eu vou ter 3. Novamente, usei um algarismo, então eu vou ter 2. Então, o total de placas vai ser, novamente, a multiplicação desses algarismos, né? Desses valores que eu obtive aqui de opções em cada posição. Então, 4 vezes 3 vezes 2, isso aqui são as opções de letras. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 são as opções de algarismos. Então, fazendo a multiplicação, resulta em 2.880 possibilidades de placas, dado que não se repete nem algarismo e nem letra. E agora, continuando a letra C. Quantas placas diferentes podem ser formadas com pelo menos um algarismo não nulo, dispondo-se das 26 letras do alfabeto e dos 10 algarismos do sistema decimal? Bom, agora mudou a quantidade de letras, certo? Agora eu tenho as 26 letras do alfabeto e tenho os 10 algarismos do sistema decimal. O exercício nos pede pelo menos um algarismo não nulo. Então, o que ele está desconsiderando de todas as opções? Ele está desconsiderando o que tem todos os algarismos nulos, certo? Porque se eu tiver, ou seja, todos os algarismos zeros. Porque se eu tiver um valor que não seja zero, um algarismo que não seja zero, eu já estou dentro da condição. Então, se eu tiver 0,005,
tá valendo. Por quê? Porque eu tenho pelo menos um algarismo que não seja nulo, certo? Então, ele só tá querendo que eu tire as opções, as combinações que tem todos os algarismos zero. Mas para fazer isso, eu teria que obter todas as combinações com um algarismo não nulo, ou seja, um algarismo diferente de zero, que nem eu falei, 0005 ou 0500, tá? Só que aí eu teria que considerar todas as posições também. Então, daria muito trabalho, beleza? Só que daí eu teria que fazer isso para 2 algarismos diferentes de zero, para 3 algarismos diferentes de zero e para 4 algarismos diferentes de zero. Ou seja, todos diferentes de zero. Ia dar uma baita trabalheira, muitas contas. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos calcular, tá? Todas as combinações, esquecendo, né? Deixando um pouquinho de lado essa restrição, que é pelo menos um algarismo não nulo. Então, eu vou tirar um pouquinho essa restrição e vou calcular. Tá, quantas possibilidades de placas seriam formadas com 26 letras e os 10 algarismos? Ponto. Vamos calcular assim. Então, total de combinações sem a restrição, certo? Então, não está dizendo nada que eu não posso repetir. Então, eu tenho aqui, na primeira posição de letras, eu vou ter... Cadê meu... Aqui. Aqui eu vou ter minhas 26 opções de letras, tá? Ah, posso repetir? Posso. O exercício não me falou nada. Então, aqui eu vou ter novamente 26 opções e novamente 26 opções. Como eu estou desconsiderando a minha restrição ali, então eu posso utilizar os 10 algarismos tranquilamente, certo? Então, 10 algarismos e 10 algarismos e mais 10 algarismos. Então, isso resulta multiplicando, né, em 26 ao cubo vezes 10 elevado na quarta potência, porque são 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, então são 10 elevados, né, multiplicados entre si, então 10 elevado na quarta potência. Beleza. Esse é o total de combinações sem a restrição, mas eu tenho a restrição. Então, eu vou ter que descontar a restrição. O que eu não quero? Eu não quero placas que tenham todos zeros, certo? A partir do momento que eu tenho um algarismo diferente de zero, está podendo. Então, eu vou ter que descontar as placas que todos os algarismos são zeros. Então, vamos lá. Vamos calcular todos os algarismos zero, todos os algarismos nulos. Todos os algarismos nulos. Nulos, tem um S ali, tá? Depois eu vou arrumar para mandar para vocês no PDF, mas todos os algarismos nulos, ok? Então, bora lá. Não tenho nenhuma condição, nenhuma restrição para letras, então continuo tendo as 26 letras aqui nas 3 primeiras posições. Agora, se eu quero todos os algarismos nulos, então eu quero todos os algarismos zeros, que seja zero, certo? Então, eu só tenho uma opção para os números, porque é o zero. Então, aqui vai ser 0, 0, 0 e 0. Coloquei 1, pessoal, porque é uma opção. Qual opção? O zero. Percebam a diferença, tá? Então, a gente está falando uma hora de algarismos, né? O algarismo zero é uma opção. São as opções que nós temos ali. Então, nós temos uma única opção de algarismo ali, tá? Então, isso vai dar 26 elevado ao cubo. Lembrando que vezes 1 elevado na quarta é 1, então já foi excluído ali. Então, total de combinações sem a restrição, 26 elevado ao cubo vezes 10 elevado na quarta. E o total de combinações, de posições, né, de placas diferentes, com todos os algarismos nulos, é 26 elevado ao cubo. Só que esse 26 elevado ao cubo são as placas que eu não quero, certo? Eu não quero as placas todas nulas. Os algarismos todos, eu não quero isso. Tem que pelo menos um ser diferente de zero. Então, eu vou pegar o meu total de combinações sem a restrição e descontar a minha restrição, que é todos os algarismos nulos. Então, pelo menos um algarismo não nulo vai ser todos menos com todos os algarismos nulos. Pode parecer confuso, pessoal, eu sei, eu entendo. Qualquer coisa, para o vídeo, tá? Tenta escrever, tenta detalhar o que eu estou aqui explicando para vocês, para acompanhar melhor o que eu estou falando, certo? Esse tipo de raciocínio ajuda muito na resolução de questões. Por quê? Se eu calcular, que nem eu falei antes, ali, calcular uma opção diferente de 0, 2, 3 e 4, dá para calcular? Dá. Mas dá uma trabalheira do cão e a chance de vocês errarem e esquecer de fazer alguma troca de posição ali é enorme, tá? Então, é esse tipo de raciocínio que é o esperado para esse tipo de questão. Então,
26 ao cubo vezes 10 na quarta, menos 26 ao cubo, tá? Eu fiz aqui, o que eu fiz? Eu tirei o 26 ao cubo em evidência, porque ele é comum aos dois termos, certo? Então, nesse termo aqui sobra o 10 na quarta e nesse termo aqui sobra o 1. Então, se eu fizer a propriedade distributiva da multiplicação, eu retorno o que está aqui. Os dois são corretos, tá? São apenas duas formas de expressar o mesmo valor. Não foi calculado aqui, tá? Justamente porque se vocês encontrarem uma questão desse estilo em Enem ou vestibular, não vai ser pedido para vocês calcularem, certo? Porque não tem lógica, eu queria que vocês façam desse tipo de conta. Vai ser dado a resposta ou nesse formato ou nesse formato aqui, beleza? Então, é importante que vocês consigam ver que isso aqui equivale ao mesmo que isso aqui. É uma relação de equivalência entre esses dois lados aqui dessa igualdade, certinho? Agora, continuando, então, vamos para a parte do fatorial. Olha que meme legal. Professor, quanto é 117 mais 3? Eu, 5. Com pontinho de exclamação. Aí, professor, isso, está correto. Aí alguém pergunta, 5? Não, né? Não é 5. Quanto que é? É 120? Tá, mas esse 5, com pontinho de exclamação, significa o 5 fatorial. Então, quando tem um número com esse ponto de exclamação, é fatorial. E o que é o fatorial? O fatorial nada mais é do que a multiplicação deste valor com todos os seus antecessores. Então, quem que vem antes do 5? O 4, o 3, o 2 e o 1. Então, 5 fatorial é multiplicar o 5 pelos seus antecessores. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá quanto? Tan, tan, tan. Olha só, 120, que é o 117 mais 3. Tá? Então, esse aí é um memezinho que eu peguei da internet, achei bem interessante, porque às vezes as pessoas não prestam atenção ou não sabem, não têm conhecimento do ponto de exclamação após o número, que significa o fatorial, certo? Então, mais um exemplo aqui para a gente ver. Esse também eu peguei de uma página do Instagram, né? Então, é um desafio, duvido você conseguir resolver, aquelas coisas de 99% das pessoas erram. Bom, vocês não vão mais fazer parte desses 99%, certo? Vocês vão estar nesse 1% que consegue resolver esse tipo de operação. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 11 fatorial menos 10 fatorial, e isso tudo dividido por 9 fatorial. Então, o que eu vou fazer primeiro, pessoal? Eu vou desenvolver esses dois fatoriais aqui do numerador, tá? Até eu chegar em algo similar do denominador, para que eu possa tirar em evidência e simplificar. Como assim, prof? Que isso? Que olha tudo que você falou aí. Então, vamos por partes, né? Como Jack Stripador. Então, temos aqui 11 fatorial menos 10 fatorial sobre o 9 fatorial. Então, desenvolvendo, olha o que eu fiz. O 11 fatorial nada mais é que o 11 vezes os seus antecessores. Mas eu posso reescrever o 11 fatorial como 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Por quê? Porque o 9 fatorial nada mais é do que a multiplicação dos seus antecessores, certo? Então, está correto eu escrever 11 fatorial nesse formato aqui. Assim como 10 fatorial. Eu fiz 10 vezes o 9 fatorial. O fatorial ainda está aqui, certo? E aqui, no denominador, eu tenho 9 fatorial. Ai, prof, mas eu acho mais fácil desenvolver todos os fatoriais e depois ver o que dá para simplificar. Bom, é uma escolha sua, mas como eu falei, é uma baita trabalheira, certo? Então, se você pensar o que é o fatorial, entender o que é fatorial e como esse tipo de simplificação pode facilitar a sua vida, melhor, tá? Mas, se você desenvolver todos os fatoriais, vai resolver a mesma coisa, vai dar a mesma coisa, você vai conseguir achar os mesmos termos em comum nos dois, aqui nos dois partes dos dois termos do numerador, certo? Você vai conseguir achar os mesmos termos, tirar em evidência e simplificar na mesma coisa. Mas é bem mais simples pensando desse modo, certo? Então, aqui, ó, eu vou ter o 9 fatorial aqui, certo? Nesses dois termos no numerador e no denominador. Então, eu posso tirar ele em evidência, ó, que legal aqui. Certo? Então, se eu aplicar a propriedade distributiva novamente, ó, 9 fatorial vezes o primeiro termo e vezes o segundo termo, eu obtenho exatamente o que eu tenho aqui em cima, certo? E eu tenho um 9 fatorial no denominador. Então, eu posso, como aqui é uma multiplicação, certo? E aqui ele está
isolado, sozinho, não está multiplicando ou não está somando a nada, né? Eu posso simplificar esse 9 fatorial com esse 9 fatorial, sobrando 11 vezes 10 menos 10. Então, 11 vezes 10, 110, menos 10, 100. Tá? Foi bem mais rápido se eu tivesse desenvolvido todos esses valores, todos esses fatoriais até o final, certo? Então, esse tipo de jogadinha aqui, pessoal, desenvolver o fatorial até um determinado valor conveniente para que a gente possa simplificar, isso a gente vai fazer quando a gente estiver trabalhando com a parte de combinações e arranjos. Então, é importante que vocês percebam esse tipo de padrão de comportamento, sabe? De simplificar, de desenvolver até onde o que fica fácil, o que simplifica a sua vida, sabe? O que facilita a sua vida na hora de calcular, o que agiliza os seus cálculos, ok? Beleza? Top, né? Então, pessoal, até o próximo encontro para darmos continuidade a essa parte 3 de matemática. E obrigada para vocês que assistiram até aqui, certo? Dúvidas? Estou à disposição, podem entrar em contato comigo lá pelo fórum de dúvidas, no grupo do Discord ou então por WhatsApp também, certo? Eu respondo quando eu puder, mas eu estou sempre à disposição nesse sentido de, perguntei, não é o dia na sua aula. Não tem problema, gente, tá? Mas eu mandei uma pergunta às 10 da noite. Não tem problema. Se eu não puder responder lá, eu vou responder depois no outro dia, tá? Então, podem mandar a hora que vocês quiserem, que quando eu puder eu respondo, claro, mas não fiquem acanhados e, tá muito tarde para mandar mensagem para a prof. Não tem problema, tá? A gente pode mandar. Eu não vou ficar pensando assim, estão esperando a resposta na hora. Não, eu vou responder quando eu puder, tá? E eu quero fazer o que eu puder para facilitar o aprendizado de vocês e o desenvolvimento de vocês, certinho? Então, beijos. Até a próxima aula. Tchau, pessoal.